Pessoal, a gente pode aqui dar uma melhorada no formulário, tá? Que tá muito estranho. Tipo, selecionar animal, veterinário, não tem cliente. E eu pensei em estar melhorando essa página aqui de agendar consulta, tá? A gente poderia colocar antes um buscar o cliente, tá? Essa busca a gente pode fazer ali por CPF, né? Pelo documento, a gente adiciona aqui na tabela de clientes um campo CPF, tá? Pode ser tipo único ou não, enfim. E a gente pesquisa pelo documento. Se o cliente existe, ele puxa esse cliente e mostra a lista de animais que esse cliente tem, né? De pet que esse cliente tem. E agenda a consulta. Se ele não existe, a gente cadastra, certo? Então, o primeiro passo, a gente adiciona aqui na tabela um CPF, tá? Aí você vai ter que rodar aqui as migrações. Você vai rodar um Make Migration. E você vai rodar aqui um Migrate. E um Run Server, tá? Feito isso, o próximo passo é você dar consulta. E vamos colocar aqui, ó. Aqui de baixo vai adicionar esse HTML, tá? O que esse HTML faz? Ele vai buscar o cliente, tá? Ele é um campo input simples, tipo texto, tá? Onde a gente vai passar aqui o CPF, ó, digita o CPF e busca o cliente, tá? Que é um botão submit, tá? E coloca aqui o name buscar, tá? É muito importante colocar o name aqui buscar. E aqui a gente coloca, como é 2 formulários, né? Então a gente coloca aqui o name salvar. Pode ser salvar, tá? Como a gente vai mandar para a mesma view e tem 2 forms no mesmo template, a gente tem que fazer uma manipulação, tá? Quando eu clicar nesse botão, vai fazer uma coisa, e quando eu clicar nesse aqui, ele vai fazer outra. E a gente controla através desse name aqui, tá? Que seria um identificador ali, o nome do botão, tá? Feito isso, a gente vai ver como é que fica, ó. Então ele vai ter um campo assim para você digitar o documento, certo? Qualquer coisa que a gente tá na tabela e clique em buscar, tá? Olha lá, erro agendar consulta, porque não tem, tá, pessoal? Aqui em view ele não tem nada. Eu dei um submit, né? Ele pegou os 2, porque a gente não tratou, tá? Então ele entrou nesse erro aqui, certo? Agora na view a gente vai fazer um tratamento. Aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, se request, eu vou até pegar o que tá aqui do lado, tá, pessoal? Aqui, ó. Olha, o meu Copilot já até formatou aqui. Deixa eu copiar esse aqui, que ele já até deu spoiler mesmo, então faz de conta que fui eu que fiz, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui cliente e animais, tá? Inicialmente eles são none, estão vazios, porque eu tenho que filtrar, tá? Então quando eu fizer um post e o meu request post ele for buscar, o que é esse buscar que eu falei pra vocês? Esse buscar é esse nome do meu botão aqui que eu tô mandando, tá? Então se ele for o buscar, eu vou fazer um get no meu campo CPF, tá? Você pode até printar aqui, ó, CPF para você ver o número do documento. E eu vou fazer um get no cliente, tá? Eu vou fazer um get aqui no cliente e também pegar todos os animais relacionados com esse cliente, certo? Quando eu encontro o cliente aqui e eu faço cliente.animais.all, eu tô vindo aqui, ó, aqui clientes, né? Eu tô vendo aqui na tabela de animais, onde eu tenho aqui dono, tá? Eu tenho relacionamento, uma foreign key com o cliente, certo? E o meu related name tá animais. Então, quando eu pego aqui a minha relação, tá? Meu campo que tá relacionando e eu faço o meu objeto, né? Cliente.animais.all, eu tô automaticamente pegando todos os animais dessa tabela relacionados, tá, com o meu cliente. Então eu tenho aqui uma lista de animais.
e depois eu imprimo o formulário de consulta normalmente, que nem a gente estava fazendo, tá? Se que for inválido, ele vai dar um erro de que o cliente não encontrado. Aí, o que a gente faz? A gente carrega, aparece uma mensagem de erro lá, tá? Eu vou até colocar um botão para cadastrar um cliente, mas fica mais pra frente. Se não, tá? Se eu não clicar no botão buscar, o próximo consulta que eu vou fazer vai ser o de salvar. E do salvar é a mesma coisa, tá? É o que eu copiei aqui. É a mesma coisa. Eu só coloquei uma condição dentro do post pra gente poder buscar esse cliente, tá? Eu vou colocar um print aqui pra gente ver, ó. Vamos ver como tá ficando. Eu vou salvar aqui, ó. Eu vou digitar aqui no admin, a gente vai em cliente. Eu acho que eu coloquei aqui um documento. Então a gente tem o que filtrar. Então a gente vai vir aqui e digitar, ó. Deixa eu limpar a consulta, ó. Vamos digitar aqui o CPF. Buscar cliente, ó. Então se eu voltar aqui no meu back-end, ele vai printar o que tá aqui na minha view, que é o CPF, tá? Que é o documento. Então ele vai tentar procurar esse cliente, né? Então, se eu colocar aqui um print cliente e animais, quando eu fizer aqui a busca... Ai, peraí. Deu... É cliente. Ó lá, ele deu aqui o meu cliente, é o Gabriel, e eu tenho um animalzinho, Chico, certo? Feito isso, a gente consegue fazer uma manipulação aqui no nosso template. Eu vou copiar porque é Bootstrap a grande maioria, por isso que o código aqui assusta, mas é Bootstrap, tá? É o seguinte, aqui debaixo do form de pesquisar, vocês vão colar esse código. Basicamente, esse código, ele tá fazendo que quando eu tiver aqui um cliente, tá? Como vocês podem ver, eu tenho aqui um render, tá? Eu passo um contexto, que é o formulário, cliente e animais, que vem dessas daqui que a gente filtra. Inicialmente, o meu cliente aqui, ó, ele é none, então ele nem vai aparecer isso aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, ele é none, ele nem aparece, tá? Inicialmente. Mas quando digitar um documento, ele vai encontrar. Então, ele vai entrar aqui e vai mostrar os dados do cliente e a lista de animais, tá? Essa lista, eu coloquei aqui um forzinho, tá? Um for, onde eu trago o nome e a raça, tá? E eu coloquei um botão pra gente manipular depois e conseguir selecionar esse animal, tá? Eu tenho aqui um data animal ID que a gente pode utilizar depois, manipular via Ajax, né? Alguma coisa do tipo, e selecionar ele, tá? Mas enfim, não tá funcionando ainda. Eu só quero listar o que tá relacionado com o meu cliente. Aí a gente, se não tiver nenhum animal, a gente coloca uma mensagem e um botão para adicionar um novo animal. Ou aqui, eu não sei, enfim. Ou nesse aqui nem precisa, na verdade, né? Então pode tirar. E também depois eu coloco o formulário, tá, pessoal? Porque o formulário é pra gente agendar ali uma consulta. Então, vamos lá testar como tá funcionando. Eu vou clicar aqui em pesquisar cliente. Ele vai trazer aqui o cliente e os animaizinhos desse cliente, né? Se eu colocar o outro aqui, ele vai trazer o outro animalzinho, né? Deixa eu cadastrar um outro animal. Vai ser o Gabriel, tá? Só vou adicionar aqui um cachorrinho, só pra gente ter o que filtrar, tá? Então, eu vou adicionar aqui, buscar cliente, busquei o Lucas, buscar o Gabriel, ó. Então, eu tenho 2 pets, esse Gabriel. Se eu quiser cadastrar mais um, a gente vai ter a possibilidade. É que ainda não tá funcionando, mas a gente pode cadastrar um. E aí, a gente seleciona, tá? A gente seleciona a consulta que é pra quem que a gente quer agendar, tá? Se a gente selecionar o Chico, aí a gente coloca aqui o animal, a data, o motivo e observações. O veterinário, eu acho que eu não sei se eu deixo opcional, ou a gente seleciona mesmo. Porque futuramente sempre vai ter um administrador, né? Que vai linkar ali o veterinário disponível. Mas eu não sei, enfim, eu vou deixar ele aqui por enquanto, mas a gente pode colocar nesse campo quando a gente selecionar para aparecer o animal, tá?
Pra fazer isso, a gente faz em Ajax. Aqui, ó. Eu vou copiar aqui, que o Copilot já fez pra mim, né? Pra facilitar a nossa vida. Eu tenho aqui o jQuery, eu acho que eu já até tenho ele lá em Base, então acho que nem precisa aqui. Apesar que tá fora do Adblock, né? Então vai precisar. E eu tenho aqui o script. É o seguinte. Toda vez que eu apertar o botão aqui, ó, de selecionar animal BTN, eu aperto ela, eu quero pegar a instância, tá? E o valor desse campo. O valor desse campo. E o valor desse campo, eu vou vir lá no ID Animal e passar esse valor lá. O que é ID Animal? É esse campo select que tem aqui, ó. O ID dele, ó, é ID underline animal. Então, a gente imprime esse valor ali. E eu coloquei um alert só pra gente ver o ID, tá? Depois eu tiro esse alert. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou atualizar a página, tá? Eu vou clicar aqui em Chico. Opa. BTN Animal. Será que não tá dentro do bloco? Eu acho que não deve ver. Ó, ID, é isso mesmo, pessoal. Nossa, então acho que nem precisa desse aqui. Tava fora do bloco, né? Ele não tava renderizando na página, né? Como a gente tem o Extend Base, tá? Então, ó, se eu selecionar o alemão, é o 3 e o ID 1, né, do Chico. Aí a gente seleciona aqui o veterinário, o Chico já tem consulta, né? Isso aí é uma outra validação que a gente pode fazer. E seleciona aqui, eu quero pro dia 27, a 1h31, tá? Volta aqui, teste 1, 2, 3, teste ABC. E aí a gente clica em agendar, tá? E ele vai agendar a consulta. Bom, pessoal, bem bacana, né? A gente pode também adicionar um animal aqui no Moldal, tá? A gente vem aqui adicionando um novo animal para esse cliente. A gente pode fazer isso agora, é bem tranquilo, ó. Vamos abrir aqui o nosso código, fechar tudo aqui. Vamos vir aqui em Form e criar um formulário para o nosso animal, tá? Eu tenho aqui consulta, eu vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Vamos adicionar aqui, eu já explico para vocês. Primeiro, esse nosso formulário para adicionar um pet, né? Não um animal. Mas enfim, adicionar aqui um animal. Eu vou chamar o modelo e vou colocar o campo nome, idade, espécie, raça. Idade. Não precisa. É o seguinte. Isso. Nome, espécie, raça, idade, peso, tá? O nome é texto, a idade é número, espécie eu vou passar um select, e a raça é um texto, e o peso também vai ser um número, tá? Eu acho que ele aceita ponto, tá? Ponto ou vírgula. E eu tava observando aqui, pessoal, esses dois campos estão muito grandes. E eu só tô descomentando essas duas linhas, tá? Eu basicamente estou passando um texto input por motivo. E o texto área, observações, eu vou colocar um ROM de 3, tá? Aí se eu atualizar aqui, ó, vai ficar bem melhor, ó. Um motivo, como se fosse a mensagem mesmo, ó, e observações e tal. Beleza? O próximo passo, já que a gente criou aqui o formulário do animal, a gente vai ter que criar uma view, tá? Eu tenho a adicionar consulta, lista de consulta, e aqui eu quero colocar lista de animais, eu acho que eu posso adicionar aqui em cima, tá? Essa view, deixa eu copiar ela, aqui. Como ela é um modal, tá? O que tem que acontecer? Deixa eu explicar, peraí. Não importa esse aqui. A gente vai fazer um post com os dados do formulário, vai validar esse formulário, né? E vai fazer aqui um animal save. Só que a gente vai passar um response, que é o ID do animal e o nome do animal que foi salvo aqui, tá? Que a gente acabou de salvar. Senão, ele retorna um erro, o status 400. E aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai criar esse formulário de Moldal aqui. Esse HTML, tá?
chama ADD Animal Modal, copia tudo que tá aqui, tá? Esse ADD Animal Modal, eu vou chamar o formulário. Esse formulário, quando a gente preencher ele e clicar no botão Submit, ó, eu tenho aqui um script que eu pego o identificador desse formulário. Quando eu fazer um evento de Submit, né, eu tenho aqui um evento, esse E aqui, eu vou fazer um post, tá? Para minha rota ADD animal, que a gente precisa criar essa rota depois. Eu vou pegar aqui a instância, né, e você pegar esses dados serializados, né, que são os dados do meu formulário. E aí eu vou mandar esses dados para o meu post. O retorno dessa view, tá? Que é o return lá, o meu JSON, né, que a gente colocou, que é esse aqui, ó, ele vai ter que me retornar aqui, tá? Nesse sucesso. Aí sim eu vou fechar o modal, eu vou pegar o data nome e data ID e alterar aqui na lista de opções, tá? A gente pode alterar aqui na lista de opções quando adiciona um novo animal, né? Mas o cliente ele pode mudar, tá? A gente não bloqueia, tá, pessoal? A gente adiciona e ele coloca aqui na lista. Aqui no agendar consulta, cadê aquele botão que a gente chama modal? Não é esse aqui, é esse aqui, ó. Eu tenho um button, ele é um tipo modal e aqui é o meu ID do modal, tá? E quando a gente fizer isso, ó, beleza. E o modal... Nossa, esse modal tá estranho. Deixa eu ver aqui. Esse modal tá estranho, pessoal. Eu vou pegar um do Bootstrap. Pra ficar ordenando. Eu acho que... Deixa eu ver como é que vai ficar, ó. É mais fácil eu passar pra lá. Identificador aqui do content. E também o identificador e o fade daqui. Aqui tá igual, tá? Não, beleza. Então eu tenho o modal e a gente só passa o for pra cá, pra ficar bonitinho. E tira esse folder. Não precisa. É mais esse aqui mesmo. E a gente tem que chamar esse modal em algum lugar aqui, tá? Pode ser aqui, não tem problema. A gente faz um include. Olha lá. A gente dá um include add animal modal. Então, quando a gente vier aqui e atualizar a página, ó, eu clicar aqui em adicionar pet, ele vai abrir o modal, ó, que a gente colocou lá. Animal, veterinário e tal. Só que vocês viram que ele trouxe o mesmo formulário que tem aqui, tá? Isso acontece porque aqui na view, cadê? Tá? A gente precisa passar aqui o nosso form pet. Eu vou por aqui animal form. E a gente chama ele aqui embaixo, tá? Só isso. E aqui no formulário a gente chama ele. Eu acho que eu tenho que importar, se eu não me engano. Animal form. Aí eu tenho aqui. Eu tenho que importar aqui, ó. Beleza? Então, se a gente atualizar... Olha lá, já funcionou. Aqui, ó. Aí ele carrega a espécie, gato, cachorro e tal. Aí, quando eu fizer aqui, preencher e clicar em salvar, ele vai entrar aqui no meu... Eu tô no meu modal, né? Então, eu vou adicionar add pet. Eu clico aqui no botão salvar. Ele vem pro meu... Vai mandar pra minha view e vai salvar, tá? Quando ele mandar pra cá, add animal, eu vou receber os dados do meu form, eu vou salvar aqui o animal, só que eu preciso passar o dono, né? Eu preciso fazer um get do CPF. CPF. Acho que é isso, tá? Eu não sei nem se ele vai printar, né? Vamos ver. CPF, tá? Tá, vamos ver se ele vai aceitar. Vamos atualizar aqui.
Clicar em adicionar. Ó, erro, adicionar animal. Vamos ver por que ele deu erro. Ah, a gente não criou uma rota, tá, pessoal? A gente não criou uma rota. Aqui um URL. E adiciona aqui o path, tá? A gente criou uma rotinha aqui. Se tentar novamente, deixa eu ver. Ah, agora deu um erro diferente, ó. Aqui, nesse erro, eu não importei o cliente. Importei. Foi o que ele deu aqui. O que ele tá reclamando? Ah, deu none type, ó. Deu none. Eu não tô passando aqui o CPF, ó. Ele não tá passando. A gente não tá passando o documento, pessoal, então a gente faz o seguinte. Quando eu chamar aqui o modal, tá? A gente pode simplesmente passar aqui cliente.cpf, né? Que é o mesmo template, né? E aí a gente consegue pegar aqui o modelo, né? Ó, se eu clicar aqui por teste, cachorro, teste 1, 5, peso 1. A gente adiciona, ó. Ele já adicionou o cachorro. Só não viu o que ele printou, ó. Tô aqui no Gabriel. Post agendar consulta. Ele printou o CPF novamente e mandou o post pra cá. Só que a gente não colocou nenhum print, colocou? Ó, aqui é só do CPF, né? A gente não sabe se salvou. É simples, ó. Se a gente atualizar a página, ele vai aparecer o nosso teste 1, que é o ID 4, ó. Então agora a gente tá adicionando um patch pra esse cliente aqui. Só que ele não adicionou aqui a linha, né? Bom, a gente vai ter que tratar isso com a Ajax. Aqui no consulta, na verdade aqui, né, quando a gente recebe aqui o retorno, eu falo para ele adicionar na opção, né? Tá, a gente vai colocar aqui um HTML. Como que é o HTML? É nessa lista aqui, ó. Opa. Já até formatou aqui pra mim, gente, ó. HTML option. Eu vou adicionar aqui na lista animal list. Tá, deixa eu só. Pronto. Eu vou criar aqui um identificador, tá? Na minha lista, vou chamar de animal list, pra gente conseguir adicionar aqui sem precisar atualizar a página, tá? Então, quando eu receber o meu data, eu vou fechar o modal e adicionar um novo animal na lista, tá? Aí eu pego esse HTML, do mesmo jeito que tá lá, ó, igualzinho, pra gente não ter problemas, beleza? E adiciono o nome dele aqui. Então, se eu vier e faz um append, né, nessa lista que tem aqui, porque se eu vier aqui no meu HTML, ó, isso aqui é uma lista, ó. Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó, eu vou copiar e colar. Olha lá, ele duplicou. Eu vou fazer isso com o meu HTML. Porque eu sei que no banco já tem um retorno positivo de que foi registrado, mas visualmente para o usuário ele não tem. Deixa eu acessar aqui outro, ó. Buscar um cliente. Eu vou adicionar aqui um novo animalzinho. Eu vou por teste 2, gatinho. Teste 2 e 4. Aí quando eu clicar aqui em adicionar, olha lá, ele já adicionou aqui na lista. Muito bacana, né, pessoal? Trabalhar com a Ajax. Ah, ele não atualizou na lista. Acho. Ele não atualizou na lista. Mas a gente pode fazer isso aqui, né? Let new option, né? E teste 3. Dois anos, 3 quilos, ó. Ele adicionou e eu crio o animal aqui na lista. Ou seja, eu posso adicionar o 2.
Mas eu adiciono 3 aqui, acho que não tem problema, tá? Aí eu clico aqui em veterinário, posso adicionar aqui uma data, né? Dia 26, às 10 horas, teste 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste. E eu agendo uma consulta para esse cliente aqui, beleza? Então eu tenho teste 3, qual que é? O Juca? Não, esse aqui mesmo, tá certo. Às 10 horas. Beleza?